Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar um pouquinho das regras do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Aqui tem uma das versões da cópia encadernada de Xerox, né? Xerocão com anotação e tudo mais que eu vou enviar sexta-feira pra galera, né? E esse é a minha obra-prima até agora, o que não quer dizer muita coisa, que eu tenho coisa muito ruim por aí. Mas não só por causa desse material, mas por tudo que tem em volta. O combo 1, que eu enviei na sexta-feira pro pessoal, ou no sábado, aliás, ele tinha sete materiais em PDF. Tinha esse daqui, que é o módulo básico. Ele tinha o Crônicas de Murnassum, o Viagens através de Dominion. Ele tinha o OSR Tabelas de Gerador de Masmorra. Ele tinha HQ, Dominia. Ele tinha HQ, A Lenda da Tartaruga. E ele tinha um livro de literatura, O Castelo do Caos. Então foi um combo e tudo magiando. E agora vai ter o combo 2 essa semana, que vai ter mais um monte de coisa. E eu tô aqui para falar um pouquinho das regras, de repente tirar algumas dúvidas. Então, deixa eu ver aqui, né? Então ele é um jogo bem simples. Ele... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Tem um índice aqui explicando um pouquinho qual que é a proposta. Meu celular tá meio que travando, tá? Mas tá bem tranquilo o arquivo. Não tá um arquivo pesado, se não me engano tem menos de 30 megas. E assim, os personagens eles são bem simples, né? Você tem 3 atributos principais, que é perícia, que você define rolando 1d6 e somando 4. Ou seja, ela varia de 5 a 10. Você tem o atributo resistência, que você joga 2d6 e soma 8 ao resultado, ou seja, ele vai variar de 10 a 20. E você tem o atributo destino, que você decide ele rolando 1d6 mais 4, ou seja, ele também varia de 5 a 10. E como funciona, gente? Como vocês conseguem perceber aí, quem conhece o Fighting Fantasy, os jogos ou os livros-jogos Aventuras Fantásticas, é totalmente baseado. A perícia, ela representa a habilidade geral do personagem, seja essa habilidade física, mental, social ou psíquica. A resistência significa os pontos de vida e a vontade do personagem. E o destino, ele representa o quão favorecido pela sorte ele é. A perícia, ela vai ser de longe o atributo mais testado. E como funciona o teste de atributo? Você pega 2d6 e rola. E tem que tirar um número igual ou menor que a sua perícia. No livro físico, na parte das anotações, eu apresento o modo difícil. Se você quiser jogar num modo um pouco mais hardcore, considera-se sucesso só aquilo que der um valor menor do que a da perícia. Esse seria o modo hardcore, mas no modo normal você tem que tirar igual ou menos que o valor da perícia. Tem uma diferença do sistema Fighting Fantasy, que é a questão do sucesso com um custo. Se você falhar, mas apenas um ponto acima do seu valor de perícia, você pode considerar que você teve sucesso, mas você teve uma desvantagem. Isso teve um custo, alguma coisa contrária aconteceu na cena. Então acontece uma complicação. Um 12, não importa quanto é o valor do seu atributo, muitas vezes pode ser até maior do que 12 a sua perícia, um 12 é sempre uma falha. Em alguns casos a gente vai ver que é uma falha crítica. Resistência, ela não é só a medida dos pontos de vida, ela também representa a capacidade do personagem de resistir a certos efeitos. Então tem alguns feitiços, venenos, ou quando ele tem que fazer algum esforço físico ou mental muito prolongado, existe o teste de resistência. O teste de resistência você joga 3d6 e você tem que tirar um número menor ou igual à resistência. Como a média vai dar 11, 12, sempre que a tua resistência está menos de 10, os testes de resistência eles começam a ficar bem complicados. E tem aquela, se a resistência está 18 ou mais, você passa automaticamente. Se a tua resistência está 3 ou menos, você falha automaticamente. E o destino, você pode usar ele em combate para aumentar os danos, já vou falar de combate, para diminuir o dano sofrido. E também você pode utilizar em vários momentos, quando você precisa achar, você chegou numa cidade
e você sabe que tem um mago lá, mas você não faz ideia para onde. Então você aponta para uma rua e sai naquela direção. Qual que é a chance de eu ter acertado que o mago mora ali no final daquela rua? Faz um teste de destino. Só que tem um porém. Quanto mais você confia no destino, mais traiçoeiro ele fica. Porque cada vez que você testa o destino, tendo sucesso ou não, o destino diminui um ponto. E aqui tem, né, tudo que eu falei como determinar os atributos, os testes, tudo que eu falei aqui. E tem aqui umas técnicas de recuperar pontos perdidos de perícia, resistência e destino. A perícia, ela, de maneira geral, ela vai ter pouca flutuação. Geralmente você perde um ponto ali, no máximo 2, mas não é tanto. Agora a resistência ela vai mudar o tempo todo e o destino ele vai diminuir bastante ao longo da aventura, porque o destino ele só volta no final da aventura. A menos que você encontre alguma poção ou item que tenha capacidade de retornar. O destino tem uma magia específica que tem. Então essa é a mecânica básica. Fora isso, o que tem? Tarcísio, você tem alinhamentos. Eu gosto muito de trabalhar com alinhamento. Aqui você tem 3 alinhamentos, que é ordem, caos e neutralidade. Aqui, no módulo básico, só cumpre um papel mais narrativo. Mas, no livro de cenário, que eu vou estar lançando aí na quinta ou na sexta para todo mundo, que apoiou o livro de cenário, tem a explicação desse alinhamento, tem a explicação da linguagem do alinhamento, e tem algumas regras bem específicas para isso, tá? O livro de cenário ele vai ter várias regras extras, porque esse material aqui, gente, ele é de fantasia medieval, mas ele não tem nenhum cenário. Por quê? Porque eu me baseei muito no Dungeoneer. Porque o Dungeoneer, que é esse material aqui, né? O sistema Aventuras Fantásticas, ele tem um cenário, que é o mundo de Titã, e aí tem o continente de Alância, tem várias coisas, só que o Dungeoneer em si, as regras, quando elas são apresentadas, ela não faz referência. Ela é para um mundo de fantasia geral. Tem as aventuras que fazem alguns pontos, mas em nenhum momento ele apresenta como sendo o cenário oficial. E eu gosto muito disso, eu fiz isso. Então, aqui você tem um mundo de fantasia genérico, tá bom? Você pode jogar dentro de um mundo que você está criando, você pode jogar dentro do mundo que você goste, Forgotten Realms, você pode jogar dentro de Senhor dos Anéis. Se você quer jogar dentro de alguns outros, por exemplo, o Viagens através de Dominion, ele é totalmente pensado em Senhor dos Anéis, embora seja Dominion. O Crônicas de Murnassum, ele é totalmente pensado em Crônicas de Nárnia, mas ele se passa no mundo de Dominion. Mas aqui ele é um gerador para você criar o seu mundo. Se você quiser jogar no mundo de Dominion, aí você pega o cenário. Mas tem um alinhamento que é uma mecânica que eu gosto bastante. Classes, aqui muda. Não tem classes. Tem um capítulo aqui chamado Classes para dizer que não tem classes. Por quê? Porque o teu personagem aqui, ele é totalmente multifacetado, ele é cheio de habilidades e ele pode ter feito coisas muito diferentes ao longo da vida. Então, ele não tem classes, ele pode ter habilidades mágicas, pode ter habilidade com espada, pode saber cantar e pode ter habilidade de furtividade. Ou seja, ele pode ser ao mesmo tempo um mago, um guerreiro, um ladrão e um bardo. E não tem nome isso. Você monta a partir do quê? Das perícias avançadas. A perícia avançada ela funciona derivado da perícia inicial, que é aquela, em que você ganha alguns pontos para distribuir entre coisas muito específicas. Então tem uma tabela aqui de perícias. Quer ver? Aqui, ó. Destravar fechadura, lança de combate, arco e flecha, besta, combate sem arma, conhecimento das florestas, conhecimento de cidades, conhecimentos marítimos, história do mundo, conhecimento de masmorras, ocultação, escalada, espada de uma mão, espada de 2 mãos. O livro de cenário vai trazer mais, mas já tem bastante coisa aqui. Magia, medicina. Lembrando que a magia, ela é uma perícia avançada igual às outras. Como é que eu defino quantos pontos? Você compra pontos, você distribui pontos. Você pega lá a sua perícia inicial, que você jogou um D6 e somou 4. Vamos supor que você joga, tirou 2, soma 4, 6. Então a sua perícia inicial é 6. Quando você vai testar a sua perícia inicial, você taca 2 dados e você tem que tirar 6 ou menos. Legal. E o valor que eu tenho de perícia inicial, 6, é o número de pontos que eu posso distribuir entre essas perícias.
Então eu tenho 6 pontos que eu posso distribuir da forma que eu quiser aqui. Só que tem um porém. Personagens de nível 1, e você começa no nível 1, porque aqui tem níveis, tá? Só podem ter no máximo 3 ou 4. Agora eu fiquei com dúvida. Porque isso daqui foi algo que eu mudei bastante ao longo dos playtests. Eu comecei com 4, agora eu não me lembro se eu deixei 4. Então eu comecei com 3 e depois aumentei para 4. O máximo que você pode dar em uma única perícia avançada é 4 pontos. Então vamos supor que daqueles 6 eu decido, eu quero ser bom com espada, então eu escolho espada de uma mão e eu dou 4 para espada de uma mão, e eu quero ser um cara que manja de masmorras, então eu ponho os outros 2 em conhecimento de masmorra. Então eu só escolhi 2 perícias avançadas, uma com 4 pontos, outra com 2. Essa que tem 4 pontos é a espada de 2 mãos. O que acontece? Quando eu for usar essa perícia num combate ou num teste, eu pego esses 4 pontos, eu somo a minha perícia inicial, aquela geralzona, que era 6, e esse novo valor é o valor de teste. Então 4 da perícia avançada mais 4 da perícia inicial me dá 10. Então ela aumenta muito as chances de sucesso. A mesma coisa conhecimento de masmorra. Quando eu quiser saber alguma informação sobre masmorra, ou quando eu estiver em uma masmorra e quiser saber algo sobre aquilo, eu vou somar esses 2 pontos mais o meu valor de perícia inicial, que é 6. Então o meu valor de teste não vai ser 6 da perícia inicial, vai ser 6 mais o 2 da perícia avançada. E então eu posso escolher várias perícias avançadas e distribuir um ponto em cada e ser hiper mega polivalente, mas ao mesmo tempo eu não vou saber fazer tudo tão bem no começo, conforme eu vou evoluindo a gente vai ganhando. Ou eu posso escolher poucas perícias avançadas para ter mais pontos e ser bem proficiente nelas. É assim que funciona. A magia, ela é uma perícia, só que a magia é um pouco diferente. Você distribui pontos para magia, mas o tanto de ponto que você distribui em magia, depois você vai ter que diminuir da sua perícia inicial. Então, vamos supor, peguei esses 6 pontos. A minha perícia inicial era 6. Aí eu resolvi colocar 2 pontos de magia. Então eu tenho 2 pontos de magia, a minha perícia inicial ela vai diminuir 2 pontos, então ela passa a ser 4. Por quê? Porque a magia exige muito treino, muita prática. E outra coisa, magia aqui, ela funciona de 2 formas. Vamos lá para magia. Aqui eu vou falar de raças daqui a pouco, mas eu quero falar de magia. Combate, magia. A magia ela funciona assim. Ela exige 2 coisas. Primeiro, a magia, os feitiços não têm níveis. Todos os feitiços estão disponíveis lá para quem quiser. Só que cada feitiço ele gasta um tanto de resistência. Ele gasta pontos de vida. E não mais do que isso. Esse é o custo que você tem para tentar acionar aquele feitiço. Além de gastar os pontos de resistência, você tem que passar num teste de magia. Se você não passar num teste de magia, o feitiço não acontece e ainda assim você gastou os pontos de resistência. Um conjurador, que eu chamo aqui de nível 1, ele consegue fazer, ele tem acesso a qualquer magia da lista de magias, tem uma lista grande, qualquer magia que tenha um gasto de até 4 pontos de resistência. Qualquer magia que gaste mais do que 4 pontos, 5, 6, 7, tem magia que gasta 10 pontos de resistência, ele não tem acesso, ele vai tendo acesso conforme ele vai subindo de nível. E se ele tira uma falha crítica, o que é uma falha crítica num teste de magia? Quando eu jogo 2 dados e cai 6, 6, aí é uma falha crítica. Aí tem uma tabela de falha crítica que você tem que rolar. E aí vai acontecer desde você explodir, o conjurador explode em muitos pedaços, até você se transformar em sapo. O conjurador se transforma em sapo por 1d6 mais 3 horas. Como é que funcionam as magias? Eu vou ler uma magia aqui, ó. Elas não têm níveis em si mesmo. Ó, vou pegar aqui parede invisível. Cria uma redoma invisível de diâmetro igual ao nível do quê? O nível do conjurador. Nível vezes 5 metros a partir do conjurador. Então, se o conjurador tem nível 1, 1 vezes 5,
uma redoma invisível de 5 metros de diâmetro. Se ele tem nível 2, 2 vezes 5, já passa a ter 10. Então, quanto mais ele vai avançando, mais poderoso vão ficando os feitiços. Então essa é a mudança. Os feitiços não estão divididos em níveis. O que define o quanto de dano vai causar, a distância que a magia funciona, a velocidade dela, quanto tempo dura, tudo isso é o nível do conjurador. Agora vamos lá nas raças. Eu usei a palavra raça ou espécie. Eu não gosto de nenhuma das duas, mas assim, eu não achei uma que me agradasse. Eu explico aqui por que esse termo, como é que ele está sendo usado aqui. Então eu me certifiquei bastante. Eu pedi para umas 3, 4 pessoas lerem para falar, olha, tá tendo algum problema aqui, algum problema ético, moral, na forma que eu estou apresentando isso? E o feedback que eu tive foi tranquilo. Então aqui a raça, ela só está indicando algumas características comuns entre indivíduos que fazem parte daquilo. Não diz nada sobre conduta, não diz nada sobre alinhamento e não diz nada sobre fator estético. Então tem 4 raças e eu falo aqui. Olha só que interessante, ó. Não se prenda aos estereótipos dos RPGs que talvez você conheça. Você decide como essas criaturas são no seu mundo. Não tem nada aqui dizendo que elfos são aqueles seres quase angelicais e misteriosos do Senhor dos Anéis. Talvez na sua aventura eles sejam criaturas pequenas, com asas e arteiras que moram na floresta e se alimentam de luz do sol e adoram música. Ou talvez sejam criaturas subterrâneas, sisudas e de poucas palavras que se alimentam de ouro puro. Aqui não tem estereótipo, tanto é que eu não tenho descrição desses seres mágicos aí, elfo, orc. Ó, talvez no seu mundo orcs sejam atletas invejados por todas as outras espécies, ou talvez intelectuais alquimistas que odeiam guerras e conflitos. Saiam fora da caixinha. Como é que funcionam as raças espécies? Ela é sempre assim, toda a raça espécie, elfo, anão, eu coloquei 4, 5. Você pode começar com elfo, anão, pequenino, orc ou humano. Ai, Tarcísio, mas não gosto, queria jogar de fada. Ou então, Tarcísio, queria jogar de centauro. Tem regra para isso. Aqui eu tenho regras dizendo como funcionam essas outras, como montar raças que não estejam contempladas. Porque na versão original eu fiz uma lista gigante de raças, mas era muito enfadonho de ler. E, na verdade, tá tudo que eu estava colocando, raça por raça, espécie por espécie, origem por origem, talvez eu devesse ter usado a palavra origem, né? Agora, pensando nisso, tá resumido aqui. Então aqui tem regras bem simples e diretas para você jogar com qualquer raça que você queira, logicamente dentro do bom senso. Só que vai ser essas mesmas regras. Então, tô jogando solo, quero jogar com dragão. Essas regras se encaixam? Se encaixam. Vai ser a mesma regra, né? Só que para não ficar flopado, os bônus e desvantagens seriam o mesmo jogando com o dragão que você teria se você decidir jogar com o gnomo. O combate, ele é bem ágil. Ele é assim, ó. Como é que funciona? Você rola 2d6 e soma a sua perícia. Pode ser aquela perícia geral, ou se você tiver alguma perícia de arma, espada de uma mão, não sei o que lá, você soma a perícia avançada. Joga 2 dados, mas a perícia ou perícia avançada é o seu valor de ataque. Você faz o mesmo para o adversário. Você pega 2 dados e soma a perícia dele. Se der resultados iguais, cada um toma 1 ponto de dano. Se o seu valor for maior que o dele, você causa 2 de dano mais o modificador de dano da arma que você estiver usando. Se você tomar dano, além desse 1, você toma 2 de dano mais o modificador da criatura. Cada criatura tem modificadores ali. E aí você desconta desse dano total a proteção, né? Você pode estar usando uma proteção leve, uma proteção média ou uma proteção pesada. E assim que funciona o combate. É bem simples, é bem tranquilo. Usando destino em combate, você pode fazer teste de destinos para causar dano adicional. Ou se você tomou dano, você pode fazer teste de destino para reduzir dano, independente de você passar ou não
o destino diminui em 1 ponto. Criaturas com ataques múltiplos. Algumas criaturas conseguem atacar mais de uma pessoa. Ataque múltiplo aqui, gente, ou só ataque, não quer dizer que ele ataca 2 vezes a mesma pessoa. Aqui, os monstros, pelo menos nesse básico, cada monstro faz 1 ataque por pessoa. O ataque múltiplo, ou ataques, ele só diz quantas pessoas essa criatura consegue fazer 1 ataque contra na mesma rodada, ok? Quando você for atacado por mais de uma criatura, só uma delas você se engaja, que aí se você tirar a maior, você causa dano. As outras, você está só se defendendo. Então se o seu valor de ataque for maior, não quer dizer que você feriu ela. Quer dizer que você só se defendeu, porque você estava engajado com 1 só. O personagem, ele começa engajado com 1 só. Cara, basicamente eu descrevi todas as regras. Origem da magia que não tem, é uma coisa mística, misteriosa. Aqui não tem, que é o módulo básico, mas no livro de cenário tem a origem da magia do mundo de Dominion. E vamos lá, o que mais tem aqui? Lançando magias, falha mágica, já falei disso. Itens e objetos. Uma coisa que eu gostei muito, que funcionou muito bem nos gameplays, foi a questão dos itens. Porque eu sempre achei estranho, e aí é uma coisa minha, tá bom? Quem tá acostumado com SR, curte, eu sei que curte, eu também gosto, não tem nada contra. Mas aquilo, você tem uma lista de itens, objetos, coisas do cotidiano, arma, escudo, com valor. E aí não importa em qual cidade que se chega, de maneira geral, os mestres ou o jogador solo, ele considera aquele valor. E eu sempre achei isso meio zoado, porque assim, no mundo medieval não tinha tanta comunicação, as coisas eram distantes, aconteciam incidentes que só afetavam apareceu uma masmorra do lado de uma cidade, ela é afetada de uma forma totalmente diferente da outra que está em paz. Então eu sempre pensei que entre uma localidade e outra, os preços das coisas, eles mudavam bastante. E eu tentei criar uma regra para representar isso. Então, cada vez que você chega num local, mesmo se for um local que você visitou anteriormente, você vai rolar itens comuns, rotineiros do dia a dia, eles vão custar 1d6 peças de ouro. Quer comprar ração? Provisão? Quanto custa? 1d6 peças de ouro. Aquilo vai valer por 1 mês. Itens incomuns, 2d6 peças de ouro. Poções e itens raros, 4d6 peças de ouro. Isso quer dizer que, dependendo da rolagem, um item rotineiro, um queijo, ele pode estar custando mais caro do que uma poção de cura. Porque você pode rolar 1d6 e tirar 6. Então o queijo, que é um item rotineiro, está custando 6 de ouro. A poção de cura, você pode rolar 4d6 e tirar 4. 1. Por quê? Porque talvez tenha chegado uma água ali que distribuiu poção, o cara enlouqueceu. Talvez as vacas tenham morrido e o queijo naquele mês virou uma coisa rara. Eu achei isso muito interessante, eu gostei muito dessa dinâmica. E os itens, na dúvida, você pode rolar para determinar se um item é rotineiro, incomum ou raro naquela localidade. Mas, de maneira geral, você pode se guiar pelo bom senso. Armas também. Eu não queria fazer uma lista de armas, por quê? Porque uma espada feita numa vila por um ferreiro amador, ela vai ser totalmente diferente do mesmo tipo de espada feita num reino por um anão ferreiro. Então eu simplesmente dividi as armas em armas leves, médias e pesadas. Armas leves aumentam em mais 1 o dano causado. Armas médias aumentam em mais 2 e armas pesadas aumentam em mais 3, sendo que o dano padrão já é 2. E o mesmo para armadura. Como vai mudar de lugar para lugar, de ferreiro para ferreiro, eu simplesmente dividi elas em 3 classificações. Proteção leve, que reduz o dano em 1. Proteção média, que reduz em 2. E proteção pesada, que reduz em 3. E aí você tem o bestiário. E o bestiário eu dividi por grupos. Então você tem característica dos humanoides. E tem 3 números, né? Tipo perícia 6, 8, 10. Resistência 8, 10, 12. Estão vendo aqui? Por quê? Porque eu dividi os monstros em 4 categorias. Fraco, que seria o primeiro número. 6. Então um monstro fraco, humanoide, ele teria a perícia 6. Mediano, 8, segundo número. Forte, o terceiro número, 10. E tem a classificação poderoso, que nem tá aqui, por quê? Porque o monstro poderoso,
ele recebe bônus que o jogador, solo ou mestre pode distribuir do jeito que quiser, de forma a tornar aquele combate, aquele encontro o mais perigoso possível. Essa é a regra. Então aqui está falando, distribua da forma que mais favoreça a criatura. Então, por exemplo, se você está com uma proteção boa, então coloca em ataque. Se você está com muito ponto de vida, coloca no dano. Você sempre vai colocar aquilo de forma que mais favoreça a criatura. Não tem como fugir, porque isso é uma regra. Aí você tem, né, humanoides, feras mágicas, feras selvagens e animais, mortos-vivos e seres de grande porte ou extradimensionais. São essas 5 classificações que a gente tem aqui. Tem regra para surpresa, para quando tem encontros. Regra de reação, ela é diferente daquela do D&D, mas foi totalmente inspirado naquela reação old school. Aqui uma tabela de encontros já pronta para servir de modelo. E aí tem regras para exploração de masmorra. Tudo que você precisa para explorar uma masmorra está aqui, mas você pode usar aquele material que está junto, OSR, tabelas e gerador de masmorra, que tem dezenas de tabelas para você usar. Mas aqui tem tudo que você precisa. Ele vai te dizer que lugar que é a masmorra, quantos níveis tem, se é sala, se é corredor, número de portas, se a porta está aberta, emperrada, trancada, se tem iluminação, se não tem armadilha, o que é que tem em cada uma, qual é o tipo de tesouro, se está escuro, se não está. E temos também a viagem nos ermos, que aqui está bem resumido, mas se você quiser, você pega lá o Viagens através de Dominion e lá tem também outras dezenas de viagens só para viagens em lugares abertos. Né? Mas aqui tem tudo, que tipo de terreno é, existe 50% de chance do terreno do dia seguinte ser o mesmo do dia anterior, encontros, provisão, caça, se você se perder, tipos de evento e regras de evolução. Aqui, gente, no básico, tem regras de evolução até o nível 10. Não quer dizer que acaba no nível 10, tá bom? É que depois do nível 10, o personagem está muito poderoso. Então eu já estou elaborando o material para campanhas épicas, que aí seriam do nível 10 ao nível 20. Depois do nível 20, gente, não tem mais o que fazer. O personagem vai ter que se aposentar, porque ele vai estar enfrentando deuses de pau a pau, e aí, a menos que você queira continuar. Mas assim, eu já tenho bem estruturado esse suplemento de aventuras épicas que vai do nível 11 até o nível 20. E aqui eu tenho ferramentas para solo, que eu coloquei bem resumido, gente, tá? Eu não coloquei introdução para solo e tudo mais, tá? Porque realmente eu quis fazer um negócio bem... É isso aqui, galera. E aí tem o meu canal, tem os outros materiais que acompanham, que já explicam um pouco melhor como é que funciona essa questão do solo. Então você tem um oráculo, você tem como decidir o foco da cena. É uma cena de ação, mistério, exploração, uma cena com foco social, histórico, uma cena de confusão. Conversas com o NPC, como o personagem responde, o que ele responde, eventos em cidades. Como é a vida, como é aquela vila, cidade, reino, o que o monstro NPC tem de estranho, ele tem asas de morcego. Isso aqui você pode rolar toda vez que você quiser dar uma mexida. Você não precisa descrever que é um orc. Pode ser um orc, mas você rola aí, caiu que ele tem chifres enormes. Então você descreve uma criatura esverdeada com chifres muito grandes, como se fosse um cervo. E aí, o personagem, os seus jogadores, se você estiver jogando em grupo, ele nunca vai pensar num orc. Mas é um orc. É um orc que tem algo de estranho. Pode ser poderes estranhos. Pode ser um orc que ele fica fazendo glitch, né? Se teleporta aqui, de repente ele dá uma mexida e vai para outro lugar. É muitas possibilidades. E é isso, com essa ilustração maravilhosa, we finish it. Nós terminamos aí. Então, gente, é isso. Esse é o material que eu mais gostei de ter criado na vida. E vai ter muita coisa ainda. E lembrando que todos os meus jogos, de alguma forma, eles estão ligados a Dominion. Todos eles, Jornada Espacial, Cyber Cidades e Synthwave, tudo faz parte desse universo. E então, agora que eu lancei o Dominion, aí eu posso começar a fazer o junte aí de tudo, tá bom? Valeu, galera, a gente se vê.